Olá, amigos da TMA. É um prazer muito grande participar com vocês desse congresso, um evento de sucesso, como nos anos anteriores, e sempre cada vez melhor. Eu sou Rodrigo Acioli, advogado da Bahia, sócio do Castro Oliveira Advogados, atuo também como administrador judicial e estou junto à TMA há mais de 8 anos, quando ingressei num dos cursos de aperfeiçoamento, de extensão, em recuperação judicial e falência, e segui também participando sempre dos seus eventos, seus cursos internacionais que promovem um intercâmbio importante de conhecimento. Eu anuncio agora o próximo painel, que é o estudo de casos de falência, os desafios para o seu encerramento e a extinção das obrigações do falido. Vamos participar. Obrigado, doutor Rodrigo Acioli. Vamos agora sim fazer as devidas apresentações. Estão conosco aqui no nosso palco a doutora Mariana Negri, sócia advogada da Valde Antunes Vita e Blatter Advogados, a excelentíssima doutora Clarissa Talque, juíza da terceira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, doutor Eduardo Takemi, sócio da Galdino Coelho Advogados, e na relatoria, doutor Carlos Teixeira Leite Neto, diretor comercial da Mega Leilões. Vamos falar neste painel o estudo de casos de falência, desafios para o encerramento e extinção das obrigações do falido. O último painel desse evento híbrido da TMA do 13º Congresso TMA Brasil. Passo a palavra, sem mais rodeios, à doutora Mariana Negri para a condução do painel. Um excelente painel a todos. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao TMA pelo convite para moderar esse painel, esse último painel, com a doutora Clarissa, com o doutor Takemi, com o Carlos, que a gente vai tratar aqui, né, do tema dos desafios para o encerramento da falência, encerramento das obrigações do falido, que é um tema muito relevante, bastante polêmico, importante para a economia, que, na realidade, envolve muito a questão da reabilitação do falido, de forma rápida, o fresh start, também como ficam os nossos incidentes na falência, quando tem encerramento, e também como ficam, né, a adequação das falências antigas, ainda sob a égide do decreto, né, como adequá-las para a realidade de hoje. Então, vou começar aqui fazendo 2 perguntas para a doutora Clarissa, já tomando esse link, né, das falências antigas, como juíza da terceira vara, né, de falências. Quais são as principais dificuldades, né, que se pode notar para compatibilizar o encerramento dessas falências em um mundo tão diferente de quando foram decretadas? E a segunda pergunta é como esses encerramentos de falências ou tentativas de encerramento possibilitam a extinção das obrigações do falido. Boa noite a todos. Agradeço ao TMA pela oportunidade de fazer parte desse grande evento e parabenizo também. Boa noite aos demais colegas aqui de painel, Cacá, doutora Mariana, doutor Takema. Então, Mariana, respondendo, eu estou à frente da terceira vara de falências e recuperações, que é uma vara que foi criada para realmente ser disponibilizado todos esses processos em curso de falências e de recuperações nas demais varas cíveis. E a gente atua à frente, basicamente, do decreto-lei. Hoje já estamos recebendo distribuição nova, mas a grande maioria dos nossos processos são regidos pelo decreto-lei. E o que me parece é que esse decreto, em alguns momentos, ele tem determinados equívocos que foram sanados pela Lei 11.000 e a gente precisa fazer, de alguma forma, uma compatibilização entre os sistemas e os institutos. Uma primeira abordagem que eu posso pensar seria na fase de verificação de créditos. No âmbito do decreto-lei, essa fase ela é direcionada somente ao Poder Judiciário. Então, a gente tem uma listagem inicial em que os credores manifestam quais são os seus créditos e o Poder Judiciário faz essa análise das impugnações, das habilitações
E isso demanda um tempo muito grande de análise de incidentes por parte do julgador. E isso foi corrigido, se eu puder colocar dessa forma, como uma hipótese de correção, pela Lei 11.000, em que hoje a gente vê a verificação de créditos ocorrendo em uma dupla etapa. Então, a gente tem uma fase inicial administrativa, em que o próprio administrador judicial vai fazer esse levantamento inicial dos créditos, com uma listagem apresentada pelo próprio devedor, pela devedora, e, posteriormente, a gente vai para a análise judicial. Isso desafoga um pouco a atuação do Poder Judiciário nesse número grande de incidentes. Tanto é que na nossa vara, na terceira vara, junto com a doutora Maria Rita, a gente tem um número grande de habilitações ainda em curso, justamente porque elas demandam essa análise inicial e única do Poder Judiciário. Um caso que me parece bem interessante da gente abordar é o da Boi Gordo. Na falência da Boi Gordo, ela se iniciou sobre a égide do decreto-lei. Então, pela norma penal pela norma no tempo, todas as falências e recuperações que se iniciam pelo decreto, elas mantêm-se regidas pelo decreto e não vai ter a regência da Lei 11.000. Então, manteria pela Boi Gordo a regulamentação do decreto. Acontece que, na fase de habilitação de crédito, se a gente fosse considerar a regência do decreto-lei, faria com que tivesse um número muito grande de incidentes e uma demanda muito grande de atuação do Poder Judiciário, especificamente na falência da Boi Gordo. O que restou estimado à época é que seria mais ou menos uma demanda de 100 mil atos processuais e já haviam em curso 30 ou 60 mil, em torno de 30 a 60 mil incidentes de habilitação e ainda tinham alguns que seriam também ajuizados. Então, vejam, se a gente utilizasse na época o entendimento que é o correto, que seria utilizar a regulamentação do decreto-lei, todos esses incidentes de habilitação e de verificação de créditos seriam julgados pelo Poder Judiciário, acarretando uma demora muito grande e ferindo a celeridade processual que se espera num processo de falência. Então, o Dr. Paulo Furtado, brilhantemente, como lhe é de costume, um conhecedor do direito empresarial, ele adotou uma outra posição. Ele considerou que as normas de verificação de créditos são consideradas normas de direito processual, portanto, com aplicação imediata, então teria a regência da Lei 11.000 e dessa verificação com dupla etapa, que é o que a Lei 11.000 prevê, também, como sendo considerada uma norma de direito processual com aplicação imediata, ela aplicaria-se também ao processo da Boi Gordo, que é regido pelo decreto-lei. Então, isso fez com que a gente tivesse uma celeridade muito maior. Então, na falência da Boi Gordo, apesar dela ter se iniciado pelo decreto-lei e dela posteriormente ser hoje, agora regulamentada pela Lei 11.000, na fase de verificação de crédito, a gente utilizou essa duplicidade que a Lei 11.000 prevê. Então, afastou-se o decreto-lei e utilizou-se essa duplicidade da Lei 11.000, fazendo com que o Poder Judiciário não tivesse que analisar todo aquele conteúdo grande de habilitações, porque a gente tem um número muito grande de credores dentro da falência da Boi Gordo. Esse me parece que foi um ponto bem interessante de utilização da Lei 11.000, do decreto em compatibilização com a Lei 11.000. Outros pontos que eu poderia ressaltar do decreto que... Não quero colocá-lo como equivocado, mas eu acho que no momento da sua criação poderia ter sido feito de outra forma, talvez. Por exemplo, o decreto ele tem fases muito estanques de atuação. Então, para a venda de valores de ativos, por exemplo, a gente primeiro passa pela fase de verificação de crédito, depois tem o relatório do síndico, um relatório inicial, que vai fazer o levantamento de todos os ativos e passivos, e somente após esse relatório do síndico, em que ele vai manifestar todo o estado atual do processo de falência e que vai ter a oportunidade de ser pedido uma concordata suspensiva,
suspensiva, que após isso, sendo indeferida a concordata suspensiva ou ela não sendo pedido, com a apresentação do relatório, a gente vai ter a fase de venda de ativos. Então, vejam como é que é muito mais demorado do que a previsão atual, que ela faz com que tão logo arrematados, né, vejam a celeridade que o legislador atual implementa. Tão logo arrematados os bens, no prazo de 180 dias eles devem ser vendidos. Então, essa celeridade ela vai de encontro à própria função social do processo de falência. E me parece que foi talvez uma compatibilização que a gente consegue fazer com o decreto, possibilitando que o encerramento seja realizado de uma forma mais célere. Sim. Passando aqui então para o Dr. Takemi, né, abordando as dificuldades da reabilitação, mesmo diante da possibilidade de encerramento e extinção das obrigações do falido, quais as razões que você identifica que dificultam a reabilitação do falido atualmente no Brasil? E a segunda pergunta também sobre a reforma, né? Qual, a seu ver, serão as maiores possibilidades de vermos um maior número de reabilitações de falidos com a reforma da Lei 14.112? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer ao TMA o convite, queria saudar os meus colegas aqui de palco, né? Bom, eu acho que o grande desafio é o desafio cultural, né? Quer dizer, eu estava assistindo uma palestra sobre a inserção das mulheres, né, em cargos de liderança aqui no Congresso, né? Estava ouvindo, né, uma das palestrantes comentar que o grande desafio muitas vezes né, quer dizer, é a percepção, né, de que a mulher não deveria estar naquele assumindo uma liderança, né? Até uma delas contou uma história que eu achei esquisitíssima, né? Que ela saiu tarde de uma reunião no México, pegou o táxi, né? O taxista perguntou: vem cá, você estava trabalhando até essa hora? Tava. O seu marido deixa? Assim, assustador. Né? Eu acho que a reabilitação, né, do falido, ela passa por um desafio que é um desafio até certo ponto análogo, que é a cultura. Né? Quer dizer, se a gente olha a história do direito falimentar, né, quer dizer, no início, né, do direito falimentar, o falido ele é considerado um criminoso. Né? Quer dizer, a falência era a causa de prisão. Né? Quer dizer, e a gente naturalmente evoluiu, né, dessa perspectiva, né, enfim, para uma fase em que você tinha uma espécie de salvaguarda, né, para se evitar que acontecesse a situação de que o falido esvaziasse, né, os ativos da sociedade falida, né, o sócio administrador da sociedade falida esvaziasse o patrimônio, né, deixando os credores desassistidos. Né? Mas reparem que e por isso meio que se congelava, né, o patrimônio do falido, né, do sócio da sociedade falida, quer dizer, e a extensão dos efeitos da falência, ela vinha sendo tratada no Brasil, né, de uma forma bastante, diria até atécnica, né, quer dizer, a partir do momento, né, em que a gente tinha esse sistema, você presumia má-fé. Né, quer dizer, então você olha o falido, né, quer dizer, a sociedade olha o falido e pensa, cara, esse sujeito só pode ter falido porque esvaziou o patrimônio, porque agiu de má fé. Quer dizer, a gente olha para o falido um pouco com antipatia, né? Putz, o cara é falido.
isso faz com que as decisões do Poder Judiciário e a própria lei, né, tratassem o falido como um sujeito, como um pária social, né? Quer dizer, agora, se a gente olha, né, os estudos todos, né, de economia, quer dizer, o empreendedorismo é uma fonte gigantesca de riqueza, né? Quer dizer, toda vez que a gente fala de Fresh Start, a gente cita alguns exemplos, né? Como o Ford, que quebrou 1 ou 2 vezes, né? A gente cita o Bell, que também quebrou, né? Quer dizer, enfim, se a gente tivesse esses sujeitos no Brasil, né, esses sujeitos nunca mais poderiam construir nada de produtivo. Quer dizer, e olha que perda a gente teria, né, para a sociedade, para o desenvolvimento, né? O Fresh Start é alguma coisa de extremamente desejável, de uma perspectiva absolutamente pragmática, né? Quer dizer, naturalmente, né, aqui no Brasil, a gente teve, mesmo antes da falência, um cenário de profunda erosão da separação entre pessoa jurídica e sócio administrador. Quer dizer, toda vez que a gente chega e a gente assiste um cliente, né, quer dizer, a gente pergunta, cara, vem cá, você tem dívidas trabalhistas? Né? Porque a dívida trabalhista tem uma desconsideração quase que automática. Né? Você tem dívidas com o consumidor? Né? Porque você tem lá o CDC também com a teoria menor da desconsideração, que causa uma desconsideração praticamente automática. Né? Quer dizer, você tem a dívida tributária, que é uma desconsideração um pouco diferente, mas que em alguma medida também é uma desconsideração razoavelmente agressiva, né? E você tem, quer dizer, uma confusão que é gerada por uma circunstância de mercado. Quer dizer, em 99% das situações que eu vi como advogado, o acionista, né, ele avaliza a integralidade da dívida bancária. Bagunçamos a separação, né, entre sociedade, patrimônio da sociedade e sócio. Né? Quer dizer, eu acho que a reabilitação do falido, a discussão sobre reabilitação do falido, ela passa, né, por a gente rever esses conceitos. Quer dizer, o que é a sociedade, o que é sócio, o que é patrimônio da sociedade, o que é patrimônio do sócio. Né? E também por uma percepção, né, de que o falido ele não necessariamente quebrou por desvio patrimonial, por esvaziamento patrimonial. Quer dizer, isso são situações que efetivamente devem ser investigadas, devem ser apuradas, né? E se efetivamente houve isso, realmente a gente tem que tratar o falido como alguém que praticou alguma coisa que não deveria ter praticado. Né? Quer dizer, a separação da personalidade jurídica ela não pode ser usada para fraude. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela é um instrumento extremamente útil. Né? Quer dizer, porque a segregação de responsabilidades ela permite um controle de riscos. Quer dizer, isso é muito natural. Né? Quer dizer, você pergunta para alguém, você quer empreender? Né? Se o sujeito disser, olha, eu quero colocar um dinheiro em uma determinada atividade, mas, putz, se der errado, o sustento dos meus filhos está garantido, eu vou ter onde morar, etc. Né? Quer dizer, isso é uma decisão em um cenário. Se o sujeito tiver que colocar all-in, né, ou seja, putz, eu quero investir em uma atividade, né,
Mas se isso der errado, você vai ficar sem casa, seus filhos não vão poder estudar, enfim, você vai precisar pedir dinheiro emprestado para o seu sogro para fazer a feira, né? Quer dizer, isso é um cenário em que a ideia de se investir, o estímulo para o investimento é completamente diferente. Isso gera um resultado social muito negativo. A atividade econômica ela deve ser preservada. E aí, falando, né, da 11.101, quer dizer, e a 11.101 efetivamente promoveu uma reforma magnífica, né, em muitos pontos do decreto-lei, quer dizer, e uma delas, e muito interessante, é a preservação da empresa, né? Quer dizer, empresa enquanto atividade, né? Tanto que, se a gente olhar lá na ordem, na preferencial de venda de ativos na falência, a gente vai ver que a primeira opção do legislador é a de vender a empresa como um todo, como unidade de negócio, né? Quer dizer, como fonte geradora de emprego, tributo, renda, né, como atividade econômica, né, quer dizer, e liberar a atividade, quer dizer, a atividade econômica ela é desejável. Se a gente olha na redação original para isso, dentro de uma perspectiva do objeto, né, do direito falimentar, que é a atividade, quer dizer, a reforma da lei de falências passou a olhar também para o sujeito. Né? Ou seja, quer dizer, a empresa ela tem que ser preservada, a atividade tem que ser preservada, né? Mas e o sujeito que organizou, né, essa unidade produtora toda, que é o sócio da falida? O Fresh Start está aqui. Né? O Fresh Start, né, ele é relevante, né, e ele é muito importante justamente para fomentar o empreendedorismo. Né? Quer dizer, para permitir que esse sujeito, que de outra forma se tornaria esse pária social, né, ele volte a empreender. Né? Então, de um ponto de vista de política legislativa, né? Quer dizer, a decisão do legislador da 11.101 de promover o Fresh Start, ou facilitar o Fresh Start, né, ela foi extremamente desejável. A gente vai ter um grande problema de direito intertemporal. Né? Quer dizer, porque, naturalmente, né, a gente tem toda uma base, né, de falidos, digamos assim, de pessoas que estão diante dessa verdadeira morte civil, que é o status de falido. Quer dizer, uma vez eu atendi um cliente, né, que lamentava muito comigo. Ele dizia: eu fui diretor contratado, empregado da Mesbla. Até hoje bate, isso tem, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, até hoje bate oficial de justiça, né, na porta da minha casa. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Né? Quer dizer, esse sujeito, que era um sujeito inteligente, né, era um sujeito capaz, quer dizer, não pode fazer mais nada da vida dele em função desse status de falido. Né? Quer dizer, então, isso é uma coisa que a gente precisa superar, e a reforma da lei, né, ao prever que em 2 anos vão se extinguir as obrigações do falido, andou extremamente bem. Né? Quer dizer, muito embora a gente tenha que equilibrar 2 grandezas aqui. Né? De um lado, uma grandeza de proteção aos credores, de proteção, né, contra eventuais desvios patrimoniais, né? E de outro lado, né, essa grandeza, né, esse grande interesse que é o de efetivamente
promover, né, o Fresh Start, devolver essas pessoas ao empreendedorismo. No caso dos administradores, devolver essas pessoas, né, para o trabalho de gestão que é tão relevante, quer dizer, são pessoas com experiência, são pessoas com capacidade, né, e perde a sociedade se a gente não reabilitá-los. Obrigada, Taquem. Obrigada, Clarissa. Realmente espero que essa reabilitação seja vista agora com outros olhos, de um benefício para a economia, olhando o falido, né, a pessoa física, como uma possibilidade, um potencial para conseguir desenvolver novas empresas, novas atividades, para fomentar a economia aqui no Brasil. Mais uma pergunta para o Takemi, agora mais prática aqui, sobre as impugnações, né? Como elas ficam, os incidentes da falência com encerramento, principalmente os incidentes de responsabilidade e para apurar a extensão dos efeitos da falência. Isso aí é justamente, quer dizer, o grande problema da gente buscar esse equilíbrio, né? Quer dizer, enquanto tiver pendente um incidente discutindo a responsabilização ou não, né, do sócio da falida ou do administrador da falida, naturalmente, quer dizer, essa pessoa vai ter dificuldade em empreender, né? Então, a gente precisa buscar um equilíbrio aqui, né? Quer dizer, a lei de falências, a reforma da lei de falências, ela procurou tornar a falência muito mais célere, né? Quer dizer, previu, não, vamos vender os ativos em 6 meses, né? Vamos vender independentemente de respeito, né, ao valor de avaliação, 50% do valor de avaliação, quer dizer, não vamos trazer aquela discussão do valor vil, até porque valor de um ativo é valor de mercado, né? Quanto vale um ativo? Quanto o mercado quer pagar por aquele ativo, né? E se isso efetivamente for aplicado na prática, eu acredito que a gente vai ter falências que andam mais rápido, né? O que é um interesse muito grande. Quer dizer, a falência deveria ser, né, como é nos Estados Unidos, como é em outros países, né, uma forma de você passar a régua em um negócio que deu errado, né, e partir para o próximo, né? Quer dizer, eu fico impressionado, eu conversava uma vez com um amigo meu, que é administrador judicial na Holanda, né, e ele é especializado em assumir falências. E a maior rede de varejistas da Holanda, ela faliu, né? E eu perguntei, Frederick, e como é que foi? Ele falou, cara, assim, em 2 semanas eu tinha feito a venda de toda a rede, nenhuma loja fechou as portas ao longo desse período, né? Peguei o dinheiro, distribuí para os credores e, enfim, encerrei o processo. Quer dizer, o processo de falência numa jurisdição como a holandesa, é absolutamente excepcional que ele dure mais de 1 ano. Né? Quer dizer, eu acho que isso é um target para a gente. Isso é algo para a gente almejar. Né? Porque isso recoloca, né, os ativos em circulação. Vocês imaginem aqui no Brasil, né? Quer dizer, putz, quebrou uma rede de varejo. Vai lá, lacra os estabelecimentos, demite todo mundo, né? Vai lá fazer a apuração, né, do que a gente tem de ativo, vai publicar o edital de leilão, né? Quer dizer, é um sistema muito ineficiente, né? Quer dizer, eu acho que a gente
tem experiências comparadas interessantes e que a gente precisa olhar, né? Quer dizer, a lei, sem dúvida, né, e aqui o Código Civil, né, o próprio Código de Processo Civil, quando criou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a Lei de Liberdade Econômica, né, quando disse que a desconsideração ela é excepcional, né. Quer dizer, eu acho que o legislador está dando passos e está dando sinais muito positivos no sentido de recompor a separação entre patrimônio da sociedade e patrimônio do sócio, né? Eu tenho uma visão um pouco radical sobre pelo menos uma coisa, quer dizer, eu acho que o Banco Central deveria proibir que sócio desse garantia em dívida de sociedade, né? Porque eu acho que isso gera potencialmente um desalinhamento de interesse em uma reestruturação de dívida que é gigantesca, né? Mas, enfim, vocês nunca me ouviram falando isso, né? Enfim, então eu acho que são essas duas grandezas, quer dizer, a gente tem uma grandeza de celeridade, a gente tem uma grandeza de proteção dos credores. Tá bom, agora para encerrar, eu queria ouvir um pouquinho o Carlos sobre a experiência dele na venda dos ativos, no encerramento da falência. Se você me permitir, antes eu queria só fazer uma pergunta para a doutora Clarissa, bem simples, assim, não vou entrar muito em tema jurídico, porque eu já conversei diversas vezes com amigos, administradores e outros auxiliares da justiça, só que eu queria ouvir de uma magistrada qual que é o sentimento que fica quando você encerra uma falência. Ufa! Eu acredito que assim, o encerramento da falência, ele por trás, a gente tem que analisar qual que é o fundamento de se chegar até um processo de falência. E é justamente a função social, porque todas essas inovações que foram implementadas pela Lei 14.000, elas levam em consideração o exercício da função social da empresa. Sem querer me alongar nessa discussão, mas o nosso sistema de insolvência brasileiro, ele é regido, se a gente for adentrar pelo grande debate normativo que se iniciou no final do século XX, ele é regido pelo Bankruptcy Choice, então, que é uma teoria da Elizabeth Warren. E, apesar da gente ter essa ideia de íntima correlação entre o sistema de insolvência americano e o sistema de insolvência brasileiro, na verdade, a influência, a política normativa iniciada pelo Bankruptcy Code norte-americano, ela é diferente da política normativa adotada no sistema de insolvência brasileiro, porque o sistema americano, ele é tipicamente pró-credor. Então, todas as normas de gerência lá, elas são voltadas para a maximização do valor do ativo, se a gente for pensar aqui no processo de falência, mas é uma maximização do valor do ativo, pensando-se sempre na prioridade dada ao credor. Então, como maximizá-lo para que possa ter maiores benefícios conferidos ao credor, diferente do nosso sistema brasileiro. Então, por isso que eu falo que tem essa distinção, apesar de íntima correlação, o sistema americano, nesse grande debate normativo, que foram duas correntes que se iniciaram no final do século XX, discutindo qual que seria o papel do sistema de insolvência e da lei, né, de recuperação e falência dentro do sistema legal. O sistema americano, ele é regido pelo creditor bargain, então ele é fundamentado em normas pró-credor, e o sistema brasileiro, ele é regido pelo bankruptcy choice, então é fundamentado por normas que utilizam-se do benefício social e econômico advindo de uma empresa em exercício. E então aqui é basicamente tratar da função social do processo. Implementada dentro do processo de insolvência, seria a função social da empresa. E essa função social, no âmbito do processo da falência, a gente consegue atingi-la quando a gente tem a readequação dos ativos da empresa, que antes estavam vinculados a uma atividade improdutiva, então você retira do mercado aquela empresa falida, realocando todos os seus ativos para o exercício de uma atividade produtiva. Portanto, aquele terceiro que
que vai adquirir o empreendimento, pensando aqui numa venda global, ele está exercendo a função social da empresa quando aquele bem que era vinculado a uma atividade improdutiva, ele passa a ter uma nova exploração. Então, ele passa a tratar-se como uma exploração produtiva. Aqui a gente fala de função social. E uma outra perspectiva da função social do processo de falência seria também essa venda célere dos ativos, tendo uma maximização, mas vejam a distinção quando eu falo do sistema americano. Se lá a maximização dos valores dos ativos são voltadas para o benefício do credor, então teoria do creditor bargain, aqui a maximização do valor dos ativos ela é voltada para o benefício da sociedade, que é a teoria do bankruptcy choice da Elizabeth Warren. Então, quanto mais valores a gente conseguir consagrar para a venda dos ativos da empresa, melhor vai ser para os credores, e aqui melhor vai ser para a perspectiva social, porque muitos dos credores também são empreendedores, também são empresários, então eles precisam de valores para poder explorar a sua própria atividade. Então, me parece que no encerramento do processo de falência, isso à luz de uma visão do magistrado, mas vou colocar uma visão minha. Eu acho que o que a gente sempre tem que focar, me parece o correto de focar, seria ver a função social daquele processo. E me recordando aqui, eu estou vendo a colega Lívia, eu me recordei de um processo que ela foi administradora judicial, e nesse processo, que era uma cidade do interior, isso há 4 anos atrás que eu trabalhei nesse processo, era um processo de falência, e na cidade do interior era uma usina sucrocoaleira, e ela era a única que fazia toda a regência de empregos daquela cidade. Tinha uma recuperação judicial dessa usina que estava em curso já há 5 anos. Então, quando eu assumi a titularidade da vara, tinha já esse processo em curso de recuperação. E vejam, 5 anos no processo de recuperação, não temos nada para recuperar, né? Então, foi convolado em falência. Só que naquela visão, e eu acho que isso é bem bacana quando você traz isso de questão cultural, na visão daquela cidade, com 10 mil habitantes, quando eu decretei a falência, eu estava simplesmente destruindo a empresa. Então, assim, eles viam que não teria mais, apesar de ter uma recuperação judicial em curso, que nada estava sendo recuperado, valores não estavam sendo pagos aos empregados, não estava gerando nenhum tipo de benefício social para aquela cidade. Quando a gente fala na falência, o entendimento de uma cidade do interior de 10 mil habitantes era que estava simplesmente destruindo aquela empresa. E olha que bacana o que aconteceu. Por conta da atuação do administrador judicial, doutora Lívia, aqui até a cumprimento, foi feita a venda da sede da empresa. Então, posteriormente, com a venda da sede desse setor sucroalcooleiro, a usina passou a ser novamente explorada. Então, dentro do processo de falência, a gente teve venda de ativo de uma forma rápida, voltou a ser explorada a usina e voltou agora sim a trazer benefícios, a ter pagamentos de salário, a novamente ter empregados. Então, eu acho que o processo de falência, a gente tem que vê-lo como o desenvolvimento natural do exercício de uma atividade, que ela é condicionada a risco, ela é posta a risco, riscos esses que são inerentes ao próprio exercício da atividade empresarial e, por vezes, não são mensurados pelo empreendedor, mas que, uma vez incidindo nessa insatisfação de se submeter a um processo de falência, que, posteriormente, ele possa, de forma célere, voltar a empreender, que é essa visão do Fresh Start trazido, né, implementado pela legislação atual, né, pela reforma da legislação. Então, me alongando um pouco na resposta, até peço desculpa, mas eu acho que o encerramento do processo de falência, na visão do magistrado, deve ser justamente passando por essa análise da perspectiva social daquele processo, que não é acabar com a empresa, talvez a gente consiga ir além e gerar, sim, benefícios sociais e econômicos. Quer falar mais um pouquinho? Tá? Então, pronto. Então, a gente encerra aqui nosso último painel. Agradeço a toda a presença de todos os palestrantes. Obrigado, doutora Mariana. Uma salva de palmas a todos os nossos painelistas. Doutora Clarissa, Talk, doutor Eduardo, doutor Carlos. Senhoras e senhores, eu queria fazer um agradecimento a todos vocês. Vocês que estão online, são mais de 14 horas praticamente de transmissão. Estamos com vocês aqui, vocês todos, administradores judiciais, advogados, magistrados. Nós vencemos. 18 meses, muita gente, infelizmente, perdemos parentes, amigos.
pessoas queridas. Eu, particularmente, perdi pessoas que eu admirava muito para a Covid, mas conseguimos vencer. Estamos imunizados e, se Deus quiser, vamos retornar à normalidade em breve. Amanhã teremos o Congresso Online, que é um novo formato. A gente vive uma nova realidade e a vocês todos, parabéns por terem suportado todas as pressões. Não foi fácil também a advocacia, a magistratura e todas as atividades inerentes à sociedade humana e à sociedade brasileira num país tão complicado como o nosso. A vocês eu desejo, aproveitem agora, o Galdino e Coelho Advogados oferecem um coquetel no nosso lounge. A vocês, parabéns por estarem aqui, parabéns à vida, uma salva de palmas a vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Amanhã, a partir das 9 horas, teremos o TMA, o 13º Congresso TMA, no formato online das 9 à 1. Muito obrigado, uma boa noite e um excelente resto de quinta-feira.